Fala galera do YouTube, tudo bem? Bom, como você já sabe, meu nome é Dimitri, eu sou professor de idiomas e obviamente converso sobre outras coisas, mas hoje eu vou falar propriamente de tudo relação do inglês, dicas de como falar inglês fluente para vocês, independente de vocês ser básico, intermediário, avançado, quer fazer conversação, enfim, dicas mesmo de como você atingir a fluência no inglês, galera. Vamos lá? Bom, na minha experiência profissional, já que eu sou professor, quais são os 4 indicadores de você tentar falar fluente? Mesmo porque falar fluente é gradual, né? Eu não posso falar fluente em minutos, e dias, ou semanas ou meses. Eu vou falar fluente gradualmente. Dificilmente você vai falar fluente em 6 meses, em 1 mês, enfim. Os indicadores para mim que é crucial, pessoal, para falar inglês é escrita, leitura, listening, que é escuta, e conversação. Ok? São os 4 pilares do idioma. Não seja necessariamente ser em inglês, tá? Mas eu dou aula de inglês. Então, eu acho que para você buscar a fluência, e a fluência, ela é um processo, é uma consequência dessa melhoria, desse upgrade, dessa melhoria que você teve nesses 4 pilares. Se você escreve bem, se você se comunica bem, ok? Escreve muito bem, porque você tem um vocabulário muito bom, você domina a gramática relativamente bem, então você já consegue escrever. Na gramática, se você domina a gramática, você consegue falar, você consegue se expressar, ok? Se você escuta bem, né, um texto, um vídeo, um filme, então você, obviamente, é porque você está lendo, é obviamente porque você está estudando por fora, você está aprimorando o vocabulário, você está aumentando a sua gramática e você está conseguindo ouvir aquilo que a pessoa fala. O que mais? Que eu poderia dizer para vocês em termos de fluência? Então, desses 4 pilares, o mais importante para mim, eu divido desses 4, 2 que são a entrada, que eles chamam de input. O que seria input? É o teu condicionamento cerebral. Você precisa de entrada, e a entrada é o listening, você precisa escutar, e você precisa ler. Eu lendo textos, diversos textos que forem, artigos, revistas, documentários, vídeos de YouTube, canais fechados, entrevistas, enfim, qualquer tipo de situação que eu possa assimilar aquilo. Claro que não tem que ter legenda em português e nem dublado, né, galera? Senão você não está falando inglês. Então você tenta ouvir ao máximo, mesmo que você não entenda nada, mas com o tempo, com certeza, e com a ajuda do dicionário, com a ajuda de Google, com a ajuda de livros, você vai conseguir, de fato, sim, melhorar gradualmente essa parte de listening. Porque você está escutando, aquilo está entrando, e automaticamente, sem que você faça a linkagem para o português, que esse é o objetivo, crucial até, eu não falei sobre isso, mas é crucial que você não tente entender em português. Você tente raciocinar, ok? Essa entrada, esse teu listening nos assuntos no idioma inglês, sem tentar traduzir e transcrever para a sua língua de origem, que é português. Não. Vai direto para o inglês. E isso vai ajudar bastante a velocidade, o raciocínio rápido, ok? Então o listening é crucial. Então podemos ver filmes, desenhos animados, vídeos no YouTube, programas de entretenimento, enfim, qualquer assunto, desde que você comece a pegar o básico, assuntos fáceis, não importa como você está ouvindo, e aí depois você pratica, tenta pelo menos praticar. Depois você vai pegar a outra parte da entrada, que é a leitura. Você precisa ler. Não importa que você não entenda, mas você precisa pegar vocabulário. Primeiro que você vai ver, porque você está lendo, você vai ver aquela palavra, você vai ver aquele artigo, você vai ver aquela preposição, você vai ver o que é adjetivo, o que é advérbio, o que é artigo definido e indefinido, substantivo contável e incontável, sintaxe de ideias, parágrafo, aí pula para o outro, você está lendo. Conforme você está lendo, você automaticamente está melhorando a sua pronúncia. Você está tentando analisar o que significa aquele parágrafo, ou a ideia central daquele texto que você está lendo. Isso vai te ajudar bastante no processo de leitura. E o que é importante é o aumento de vocabulário que você vai ter. Então, você tendo já o listening junto com a leitura, com certeza vai te dar um output, que é a saída, muito melhor. Entendeu? Porque como você precisa dos 4 pilares, você precisa do listening e da leitura. Consequentemente, você vai melhorando a sua fala. Por quê? Porque eu estudei, eu estou lendo bastante, e além de ler bastante, eu estou escutando o outro aluno, ou professor, ou vídeos, ou filmes,
e aí eu estou pausando, eu estou usando meu controle remoto, eu estou trocando ideia com um aluno meu mais avançado, ou com o meu próprio professor. Isso é muito legal, você trabalhar dessa forma. E aí vai melhorar com certeza gradualmente a sua fala, que é o tal do conversation. Porque aí você vai conseguir ter um excelente speaking, não é isso? E outro lado da saída, além da conversação, a escrita. Porque você vai ter um texto ou uma situação de simulação de causa para discutir aquele assunto. Você vai discutir pela conversação, mas também se ele pedir para você dissertar, escrever uma redação, né, se fundamentar, fazer uma dissertação, você vai conseguir pelo menos alguma coisa, você vai conseguir arranhar alguma coisa. Não se preocupe, eu não consigo falar fluente, professor. Esquece esse negócio de tempo, de prazo, eu preciso de 6 meses. Não, você precisa se fortificar nesses 4 pilares. Você precisa um pouquinho de cada coisa. Esquece a fluência, cara. Você tem que começar a dominar esses 4 pilares. Eu preciso ouvir um pouquinho, e eu vou dominar um pouco do que eu estou escutando, eu vou dominar um pouquinho do que eu estou lendo, eu vou dominar um pouquinho do que eu estou falando, para ver se aquela pessoa está me entendendo, ok? E se eu consigo me fazer compreender. E depois você escreve, entendeu? É óbvio, galera, que você vai ter pontos fortes dentro desses 4 pilares e pontos fracos. Isso é normal, tá? Eu tenho mais facilidade de conversação do que facilidade por exemplo, de escrever. Eu tenho mais facilidade de ler uma coisa, ok? Desde que eu comecei a estudar, independentemente de eu não entender aquele texto, ok? Mas eu tinha muita facilidade de ler, eu raramente errava a pronúncia, eu tenho muita facilidade de ler, e minha pronúncia é boa, e tenho muita facilidade de conversar, porque eu gosto de conversar, e isso me facilitou bastante. Mesmo que eu errasse a sintaxe de ideias, que eu não sabia elaborar uma frase correta, ou me expressar de uma forma coerente, porque eu errava algumas questões gramaticais, não importa, mas só o fato de você saber se expressar, de você perder essa inibição, te facilita bastante. E voltando, galera, não pense em português. É difícil? É, porque você não conhece os vocabulários, porque você não domina os 4 pilares, porque você está começando a estudar os 4 pilares, e você tem a tendência, pelo condicionamento cerebral que você tem, a tentar pensar em português, raciocinar na sua língua local, que é o português. E isso demora, gente. Então, por isso que eu falei, quanto menos você pensar em português, melhor. O Jimmy, né, que é meu apelido aqui no canal, o Jimmy tá falando besteira, cara. Isso aí não é verdade. Então, eu vou provar pra você que é verdade. A questão do condicionamento que as pessoas têm para falar fluente o idioma. Um pequeno pedaço em relação ao inglês, por exemplo. Você vai falar de cores. Por que os alunos e as crianças, não precisa nem chegar à adolescência, mas por que quando chega na adolescência, as crianças, ele te dá 10 cores, a criança ela fala naquele exato momento que ele te pergunta, ou ele visualiza aquela imagem daquela cor, a pessoa consegue responder. É justamente por isso que eu estou te falando, galera. É de tanto você olhar aquela imagem e vincular aquela imagem com a cor, ele já consegue colocar sem passar no português. Ele identifica que é pink, que é green, que é grey, que é red, blue, black, white, orange, purple. E uma criança de 7 anos. Uma criança de 8 anos. Aí você vai falar, mas é porque ela já estudou antes. Não, ela não estudou antes. Ela simplesmente linkou no cérebro da criança a imagem que foi colocada várias vezes e com relação àquela cor daquela imagem que ela está vendo. Então ela repete. Com o tempo, quando ela visualiza aquela cor, ela já está dizendo que aquela cor é rosa, que aquela cor é roxa, que aquela cor é azul. Aí você vai falar, mas o que isso tem a ver a cor com relação aos outros assuntos do idioma? Tudo! Porque não necessariamente você vai vincular a imagem daquele determinado assunto. Você vai falar de um texto, você vai colocar uma gravura na sua cara com outras coisas que não está vinculada à cor, mas está vinculada à natureza, está vinculada a várias pessoas pintando, e você vai ter que escrever aquela gravura. Isso acontece muito em entrevista de emprego, pessoal. Dinâmica de grupo para processo de seleção, para ver se você está apto a trabalhar naquela determinada empresa ou não, desde que aquela empresa precise do idioma. Isso acontece demais no mercado de trabalho. Então ele te dá, às vezes, num teste de idiomas, para peneirar a galera, ele coloca a descrição de gravura. E aí você tem que dominar aquilo que você está vendo naquele momento e descrever em inglês. Por isso que eu te falo, você tem um prazo curto, porque você está numa entrevista de uma banca, e você tem 3, 4, 5 minutos para descrever aquela gravura. Então qual o exercício, o intuito e o objetivo desse teste na hora? É justamente esse. Você tem que ter um poder de absorção rápida do idioma naquilo que você está enxergando e já começar a falar. Como é que eu vou falar se eu não tenho? Aí fica complicado. Então, para você chegar a esse ponto na entrevista e não pagar mico, galera, você já tem que estudar o quê? Esses 4 pilares. Certo?
se eu te dando um papel com uma gravura na minha frente, se eu conseguir ter êxito, o que me fez ter pontos fortes naquele momento? Porque eu tenho uma capacidade muito grande, tenho vocabulários suficientes para poder falar, porque eu sei todas as palavras que estão aparecendo na foto, eu tenho um bom domínio gramatical, porque eu domino os artigos, as preposições, sei lá, eu posso dominar muita coisa boa de gramática. Eu tenho uma boa sintaxe de ideias, já que eu domino as palavras, domino a gramática e o vocabulário, eu consigo ter uma boa sintaxe de ideias, certo? E aí eu consigo colocar dentro dessa sintaxe orações coordenadas, subordinadas, conjunções, isso vai me ajudar a ter uma certa coerência na minha ideia sobre aquela gravura de um curto espaço de tempo, porque eu tenho tempo expresso, é curto, para poder desenvolver o meu inglês, não concorda? Então assim, galera, não é difícil, não acho complicado. É claro que é um pouco mais difícil do que fazer um teste no papel, certo, errado, dissertativo ou objetivo, quando ele te dá uma prova oral de uma certa descrição de gravura, que obriga você a falar naquele momento, então tem um fator psicológico, mas não importa, galera, o que importa é você falar com o seu professor, reunir com seus amigos ou pessoas do seu grupo de inglês e tentar fazer uma dinâmica de grupo, estudar com pessoas do seu nível, ou até melhor do que você, desde que ele não fique te sacaneando, né? Não use o ego acima de tudo, mas que troque ideia com você, fazer você crescer. Isso vai ser fundamental, galera. É muito importante, por isso que eu falo, estudar sempre esses 4 pilares do idioma para você tentar a fluência, ok? Então, enfim, eu acho que pro início a dica para você tentar atingir a fluência é essa. E não esquece que tem certos babacas aí do YouTube que falam inglês em 6 minutos, 10 minutos ou 15 minutos. Isso não existe, meu. Você não fala inglês nem em 6 minutos, você não fala inglês nem em 1 mês e nem em 6 meses, cara. Você não vai falar fluente em cima desses papinhos aí. Você vai falar fluente, vai depender muito do seu esforço, da sua vontade e do seu objetivo. Desde que você tenha esses 4 pilares muito bem fortificados dentro da sua mente, no seu cérebro. Se eu dominar um pouco cada um desses 4 pilares, obviamente eu vou falar fluente. Agora, isso não quer dizer que o fluente seja rápido. Eu falo fluente porque eu domino esses 4 pilares e eu consigo me comunicar lentamente ou rapidamente com uma pessoa. Tranquilo, eu fiz intercâmbio, morei 1 ano e meio, 2 anos nos Estados Unidos e por isso eu falei fluente de cara. Não, eu falei fluente com tempo, galera. Isso é uma dica crucial. Entendeu? Não se preocupe se você vai passar vergonha, se vão zoar com a sua cara, se você for morar com uma família americana, ou numa família inglesa, ou numa família australiana, neozelandesa, ou enfim, europeia, eles se sacanearem no sentido de porque você é latino, ou porque você está acanhado, não importa, galera. Tente não pensar nisso, tá? Não se preocupe em dizer que estou nervoso ou eu não falo fluente. Não, se o seu intuito é fazer intercâmbio, e é justamente para você intercambiar e interagir com os nativos. Então, isso acontece, essa inibição? Sim, é verdade. Você fica nervoso, porque você está convivendo com uma outra família dentro da casa deles. Então você está, nesse momento que você está nervoso, você também está trocando não só com um idioma diferente do seu, mas você está trocando culturas diferentes, maneiras de viver diferente, de comer diferente, de se colocar socialmente diferente. Você está num país totalmente diferente do seu. E se você também não tem uma família bacana lá, pode ser que aconteça que você pegue uma família babaca, você vai ter sérios problemas. Mas isso não quer dizer que você não consiga sobreviver e que você não consiga trocar uma ideia e melhorar o seu idioma. Com certeza vai melhorar, entendeu? Então assim, isso é uma das dicas que eu posso te dar de momento para você tentar falar fluente, né? E como eu faço para falar fluente o idioma, né? Primeiramente, eu acho, pela minha experiência profissional, que você tente, antes de fazer o intercâmbio, ter um básico do idioma e você ir para fora com um intermediário, cara, vai, e não ir sem cru, cara, não vai para lá cru, a não ser que você queira fazer uma entrevista de emprego e você tá cru. Então você faz um curso a curto prazo de inglês técnico com perguntas e respostas prontas, a gente faz tipo um curso intensivo estritamente profissional, técnico, para você passar numa banca de entrevista. Isso não quer dizer que você fale fluente, mas você consegue se virar naquela situação. Ponto. Isso acontece com o piloto, com o comissariado, com gestão de turismo e hotelaria, porque eu dou aula de inglês e faço capacitação de funcionários, e com certeza eles não têm domínio do idioma, e mesmo assim eles não querem, e o que eles querem é dominar aquela situação daquela área, como fazer check-in, check-out, reclamação, como é que eu lido com reclamações de hóspedes que ligam para mim, como é que eu faço reserva, como é que eu faço para lidar com problemas de hóspede,
E na mesma coisa acontece com bellboy, que é o cara que pega a bagagem, lidar com um cliente mal-humorado, ou enfim, manobrista. A mesma coisa acontece com pessoas que trabalham em loja, que atende turista, piloto, que é obrigatório falar inglês, tem umas certas entrevistas difíceis, comissariado é crucial também falar algum idioma, de preferência inglês ou espanhol. Então assim, calma galera, tudo tem uma aula restrita, tem um objetivo específico, entendeu? Mas de momento a gente está falando sobre dicas para falar fluente. Então a fluência, voltando, listening, reading, writing, speaking, ok? Se você dominar um pouquinho das 4, você está no caminho certo, meu irmão. Vai com calma, relaxa. Esquece a baboseira dos outros que falam que você falará inglês em 6 minutos. Eu nunca vi isso na minha vida. Então é isso aí, a dica vai ser essa. Espero que vocês gostem do vídeo. Vou tentar passar outros vídeos, podemos falar em inglês, para ver se vocês conseguem entender, ou passar algum filme, um artigozinho pra gente comentar. É legal, eu gosto dessa área, eu trabalho com essa área, e vou com certeza falar de outros vídeos. Beleza? Um abraço, fique com Deus.